Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, bem-vindos de volta. Hoje a gente dá sequência ao nosso programa de aulas introdutórias ao yoga e mais especificamente ao yoga pré-clássico, com a aula de número 3, que recebe o nome de cronologia histórica. Aperte os cintos, a aula de hoje é muito esclarecedora e vai conectar muitos pontos que a gente assistiu aí, que a gente investigou e estudou nas duas últimas aulas. Vamos recapitular rapidinho. Se você não assistiu às aulas anteriores, lembra que a sugestão, como apresentada lá na aula número 0, aula introdutória, é que você assista nessa ordem as aulas 1, 2, 3 e 4, já que a gente vai falar um pouquinho mais de construção histórica. Assim você vai conseguir acompanhar melhor. E a partir da aula 5 para frente, você fica livre para seguir pelo tema que te interessar mais, se você tem, claro, acesso ao programa completo de aulas, né? Se você está recebendo a aula dentro de um programa de mentoria específico, claro, você vai seguindo a orientação aí dos nossos estudos, beleza? Aula número 1, rapidinho, vamos conectar aqui, ó. Falamos sobre o que é o yoga, sobre a tradução da palavra, sobre o objetivo dessa prática, de forma mais ampla. Na segunda aula, nós entramos nas filosofias do universo do yoga que influenciam, que embasam, que caminham juntas à filosofia prática do yoga. Falamos então de 5 filosofias separadas em 3 grupos diferentes. Lembra? O primeiro grupo, que está ali no centro, que é nosso tema de maior interesse, é o yoga, como uma filosofia prática. E aos seus arredores, falamos de 4 outras filosofias, 2 delas teóricas, 2 delas comportamentais. Lembra que dentro do grupo das teóricas, Samkhya e Vedanta, a gente vai ter influenciando um yoga no momento histórico e uma civilização ou um ou outro, né? Então, a gente vai sempre ter a combinação do Samkhya ou do Vedanta com as 2 filosofias possíveis comportamentais dentro desse universo, que são o Tantra e o Brahmacharya. Por isso, nós temos as 4 combinações apresentadas lá no final da aula número 2. Então, nessa aula, a gente falou um pouquinho sobre cada uma delas e agora a gente vai inserir esses troncos possíveis de yoga dentro de uma perspectiva histórica. E você vai observar, em primeiro lugar, que cada uma dessas 4 combinações possíveis podem ser colocadas dentro de momentos históricos diferentes e específicos que a gente divide aqui dentro desse quadro, como o yoga pré-clássico, yoga clássico, yoga medieval e o yoga contemporâneo. Isso significa que o yoga pré-clássico, ele é um yoga que tem as influências das filosofias que o fundamentam, Tantra e Samkhya. O yoga clássico é ligado ali a uma influência Brahmacharya Samkhya. Quando a gente vai chegando mais para frente, andando mais para frente na história, você já vai entender como que aconteceu isso, por que isso foi se transformando. Yoga medieval e o yoga contemporâneo. Anota esse quadro no seu caderno. Se a gente pegar a história do yoga, que tem mais de 5.000 anos, ou seja, escreve aí, mais de 3.000 anos antes de Cristo até hoje, a gente vai separar em 2 grandes grupos, yoga antigo e yoga moderno. O yoga antigo consiste nesses 2 primeiros períodos aí, separado em yoga pré-clássico e clássico. E o yoga moderno, ele vai estar se referindo a uma era medieval e contemporânea. Dentro de cada período, cada um desses ramos históricos, a gente vai ter o nome da prática, o tipo do yoga. A gente vai ver alguns nomezinhos, os primeiros ramos, principalmente, da árvore genealógica aí do yoga, na próxima aula, sendo a última aula dessa parte histórica. Ok? E agora a gente segue para uma parte muito interessante. A gente vai voltar
lá para o ano 3300 a.C., numa região que hoje a gente conhece ali como o noroeste da Índia, lá em cima, na bordinha onde a gente tem Paquistão, Afeganistão, toda essa faixa, essa região, entre os anos ali mais ou menos de 3300 a.C. e 1300 a.C., existia nessa região uma civilização que fica conhecida como civilização do Vale do Indo. Por que que essa civilização é tão importante, tão interessante para nós? Entende-se que aí nasceu o yoga. Bem-vindo ao berço do yoga. Observa a distância no tempo. Pensa de novo. O que você sente que mudou na sua vida, no seu entorno, nos últimos 5 anos? Será que foi muita coisa da realidade como a gente conhece? Nos últimos 10 anos da sua vida? Nos últimos 100 anos, gerações passadas? Como você conhece a história lá na era medieval? Como era a história que você conhece e imagina lá na época de Cristo? Agora volta mais 3.000 anos a partir de lá. Pois é. Olha que preciosidade essa filosofia que conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar tanta história e acompanhar a evolução humana, hoje estando em quase todos os cantos do planeta, sendo reforçada no inconsciente coletivo, se ajustando, adaptando e estando presente aqui conosco desde essa época aí pré-histórica quase, né? Bom, então essa brincadeirinha assim de viagem no tempo é para abrir sua cabeça mesmo. Então esse tipo de estudo ele pede mesmo um pouco de abstração. Ele pede de dados, né, a partir de pesquisas, estudos arqueológicos que a gente conseguiu ter, que a gente consegue ter acesso hoje em dia, mas muita coisa, obviamente, que ainda está muito misteriosa, que ainda não foi descoberta, como por exemplo essa civilização tinha, por exemplo, uma escrita que nunca foi decifrada, que ainda não foi decifrada. Então ainda existem muitas controvérsias dentro das histórias desse povo, mas muita coisa encontrada interessante. Por que que eu pontuo tanto o yoga sendo uma filosofia prática? E a importância dessas raízes, dessas linhas que embasam quem está fazendo a prática, o momento em que a gente está inserido. Porque isso muda tudo. No geral, é isso que você precisa entender dentro da história do yoga, que a prática que você realiza hoje, ela tem influências muito específicas e há uma gama de tipos de prática que muitas vezes podem ser, inclusive, opostas uma à outra em sua compreensão, ao que ela vai aflorar, desenvolver a nível de linguagem, a nível de técnica, a abordagem, a forma de passar o conhecimento e principalmente ao que chega para você através da sua prática dentro do inconsciente coletivo daquela prática em específico. Então, se você faz uma prática de característica, por exemplo, brahmacharya, que é a oposta da que a gente realiza, né, do yoga pré-clássico, onde a gente tem uma influência do tantra, visando a expressão, a liberdade, a sensorialidade, o desenvolvimento, né, dessa energia, dessa visão de mundo. Ali por trás, você está se sintonizando com um grupo, com um tipo de prática. E a importância dessas linhas filosóficas comportamentais e teóricas e esse conhecimento é importante para você fazer as suas escolhas também e saber até que nível de profundidade você embarca nessa viagem de transformação e autoconhecimento. Lembra que eu falei para vocês que o yoga por si só a prática, ela não vale a pena, não é que não funcione, porque funciona, a prática funciona desenvolvendo os nossos veículos de muitas maneiras. Mas a prática vale a pena quando você aplica, ela se faz mostrar, ela gera transformações óbvias, profundas em você, em todo o seu meio, a partir do momento em que você ajusta
e dá a mesma importância prática às suas atitudes, aos seus comportamentos. E quem fala que comportamento você tem que ter? Sou eu? Não. Como você escolhe os livros? Como eu escolho os livros que eu sugiro para você ler dentro das nossas mentorias? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Quando a gente fala, e aí muitas linhas, a maioria de linhas de yoga vai concordar, e ele pede essa aplicação prática para além do sadhana. E é nesse momento em que essas escolhas dos filtros do que vão embasar os nossos comportamentos são selecionadas dentro de uma observância mais matriarcal ou mais patriarcal, por exemplo, mais desrepressora ou de mais controle. É assim que a gente vai sintonizando os nossos materiais, assim que a gente vai sintonizando e adequando as nossas atitudes. Lembra que ninguém está aqui para falar o que é certo e o que é errado, muito pelo contrário. A ideia do yoga é refinar os seus filtros, e aí filtros que vão estar sendo ajustados em várias camadas, dentro de um estilo de prática, dentro de um tipo de prática. Tá claro a importância de você conhecer as raízes da sua prática? Então, dentro aqui do nosso programa de estudos, do nosso acompanhamento, eu faço questão e eu incentivo muito que vocês estudem. Por isso a gente tem tanto material, tem tantos livros. Aliás, eu já apresentei para vocês na aula 0 o nosso material didático de base para esse curso, que são o Tratado de Yoga, do professor De Rose, e o livro do Rodrigo de Bona, Yoga Antigo, que é da onde a gente tira os quadros, né? Os nossos quadros de cada aula. Então, esse material já foi apresentado. E para a aula de hoje, em especial, eu vou passar uma indicação para quem quer estudar e se aprofundar mais, que é desse livro aqui, ó. Eu vou botar aqui na tela, tá? Tantra, o culto da feminilidade. Bom, seguimos em frente. Vamos lá, então. Então, no final do século XIX, lá no noroeste da Índia, essa região do Vale do Indo, foram feitas escavações e foram encontrados sítios arqueológicos interessantíssimos. Principais deles, Harappa, que é o berço da civilização harapiana ou harapense, você pode encontrar por esses dois nomes, e Mohenjo-Daro, uma outra cidade. Cada vez que as escavações foram sendo aprofundadas, outras e outras cidades foram sendo encontradas. Mas o fato é que o estudo dessa civilização harapiana, que é onde a gente entende que teve o nascimento do yoga, eu já vou te explicar o que nos leva a essa conclusão. Ela nos dá uma perspectiva de como era a vida desses habitantes, muito interessante, que nos ajuda a entender o que estava relacionado ao yoga dessa época, de acordo com a dinâmica dessa comunidade, com tudo que foi encontrado. E agora você vai se surpreender. Eu sempre fico uau quando eu leio esses estudos e revejo essas informações com o desenvolvimento dessas cidades. Cidades grandes. Estima-se que com mais de 40 mil habitantes, extremamente organizados. Alguns dados encontrados, registrados de arqueólogos. Um planejamento urbano com ruas largas para passagens de carros de boi. Grandes armazéns para estoques de grãos. Entende-se que essa era uma civilização que cultivava a agricultura de maneira surpreendente, tendo um sistema de agricultura irrigado. Imagina, mais de 3 mil anos antes de Cristo. Casas com banheiros em melhores condições do que é encontrado na Índia hoje, mostrando que essa civilização era extremamente preocupada com a higiene. E aí, quando a gente começa a conectar e lembrar lá da nossa prática, por exemplo, dos crias, das limpezas dos órgãos internos, dos intestinos, a limpeza e purificação emocional, a gente acaba que não se surpreende, né? Que já havia esse cuidado, se comparado, por exemplo, com a situação lá na Idade Média da Europa, um absurdo de evolução. Casas grandes de banho, muita coisa circulava ao redor das águas e da limpeza. Casas
Eu quero ler um trechinho aqui para vocês. Deixa eu ler um trechinho aqui. As águas servidas escoam livremente, porque a inclinação bem calculada evita que voltem. Sem estagnação não há odores, higiene perfeita, e estamos na pré-história. De coletor em coletor, os dutos se alargam para se juntarem ao considerável coletor principal de 1,20 m de largura. Essa casa padrão de Mohenjo-Daro, como nas outras cidades do Império, é separada da rua por um muro que preserva sua intimidade. O corredor de entrada leva a um pequeno pátio ou ao pátio em torno do qual se articulam as peças da casa. Aí onde fica o poço é agradavelmente fresco. As casas têm uma sala de águas, onde todos fazem suas abluções várias vezes ao dia. No moderno Ocidente, muitas moradias ainda não têm banheiro. Num nicho de busto de terracota que os escultores gregos da época clássica não renegariam. Os habitantes de Harappa vivem bem e amam as artes, a dança, inúmeras estátuas de dançarinas, a música, o teatro, a escultura. Foram encontrados também nesses sítios muitas esculturas, o que nos conecta ao Tantra, nos leva a crer que essa era uma civilização de influência ou de estrutura matriarcal, de valores matriarcais. Muitas imagens de mulheres como deusas que pareciam ser cultuadas, né, representadas. E não só isso, mas o desenvolvimento do artesanato, que inclusive era comercializado, pedras, prata, bronze, denotava uma civilização ligada ao sensível, ao poético, à própria dança, como fica registrado aqui no livro, por terem sido encontradas esculturas. Além disso, olha que interessante, a gente tende a imaginar que essas civilizações muito antigas eram extremamente místicas. Só que quando a gente pensa assim, antiga, né, talvez a gente esteja remetendo mais ali a, sei lá, 300, 200 anos atrás, talvez ali a época da Idade Média. Só que se a gente voltar mais, lembra da fundamentação do Samkhya, onde era adorado muito mais a própria natureza. Ainda nem havia aquela compreensão primeira de um Deus, ou nem mesmo uma religião institucionalizada, muito menos. Então, nessas cidades não foram encontrados templos, o que nos leva a crer, mais uma vez, e é muito coerente com o nascimento do Samkhya nessa mesma região, nesse mesmo povo. Samkhya, Tantra, Yoga, lembra, bem juntinhos ali na história, e logo depois o Vedanta também, junto ali. Claro, não existem, a gente não consegue definir datas específicas, a gente tem às vezes gap entre séculos do nascimento dessas filosofias. E outros aspectos também, a gente vai aprofundar nesse tema nas outras aulas, lembrando que aqui é só um panorama, mas a gente vai compreendendo a própria prática do yoga pré-clássico que a gente realiza com essas características, né, dessa cultura. E o mais importante é compreender que essa era uma cultura não guerreira. Diferente dessa mesma época onde lá no norte haviam os povos subbárbaros que já estavam fazendo todas as invasões e conquistas, povos que cresciam em ambientes, né, de luta, que eram criados para compor um exército, para destruir e conquistar, né, para dominar, que é o que está mais conectado com culturas brahmacharyas, com essas regiões que desenvolvem esses aspectos humanos, né, diferente dessa civilização dravídica, de etnia. A gente vai falar bastante disso, de uma etnia específica que a gente compreende como etnia que esteve ali, Shiva presente, né, o criador do yoga, o nascimento do yoga, dravídica. Então é legal e importante a gente perceber que é uma cultura, como a gente viu, que estava ali para manter, para construir, para cultivar. As margens de rios, com acesso a muitas águas, então eles não tinham essa característica mais brahmacharya,
mais patriarcal, mais guerreira. Então é natural florescer aspectos mais poéticos, mais artísticos, mais tântricos, mais shaktas. Entende? Tá conectando os pontos? Bom, lembra que a gente está o tempo todo aqui buscando voltar na história para buscar inspiração, características, conhecimentos que fundamentam o yoga pré-clássico, que é o nosso objeto de estudo aqui. Se você tiver curiosidade, eu te convido a pesquisar mais sobre a civilização Harapiana, o Harapense, sobre Mohenjo-Daro, sobre os Drávidas. Agora a gente vai seguir um pouquinho mais o que aconteceu com essa galera aí. Mas, Bárbara, então explica uma coisa. Se o yoga pré-clássico, lá de trás, nasceu, floresceu nessa cultura, e a gente sabe disso, por que ele não continuou assim até hoje? Por que nasceram tantas vertentes depois? E é isso que você vai entender agora. Então vamos lá. Temos lá a civilização Harapiana, os Drávidas, né, a etnia dravídica, estão ali vivendo a vida deles, cultivando. E aí existe um momento que vai definir toda a história do yoga, bem como o fim dessa civilização. Não existe um consenso. E existem 3 hipóteses principais sobre o que passou para o decaimento, declínio e fim da civilização Harapiana. Em primeiro lugar, secas, mudanças climáticas, que acabaram por desestruturar completamente o cultivo e a própria possibilidade de vida dessas civilizações. Em segundo lugar, uma invasão dos povos subbárbaros. Em algum momento esses caras chegaram, tenham eles destruído, conquistado, dizimado essas civilizações antigas dessa região, que não tinham a arte da guerra, eles eram protegidos sim por muros, as cidades eram protegidas. Mas imagina os caras ali, né, subbárbaros que nasceram para conquistar, que tinham outro estilo de vida, acabaram chegando ali. E uma terceira hipótese seria provavelmente o que aconteceu, uma combinação dessas mudanças climáticas que enfraqueceram já as civilizações harapianas e uma posterior invasão ariana lá para o século, lá para o 1300 a.C. Bom, esse povo invasor que eventualmente acabou ali, né, se miscigenando com essa etnia dravídica que carregava em si o conhecimento do yoga. E a gente sabe, quando uma cultura é dominada por outra, sempre acabam havendo miscigenações, principalmente entre os homens dominantes e mulheres de tribos ali locais, de culturas locais. E eventualmente aquilo acaba se misturando e existe uma troca cultural em algum nível. O yoga ele consegue se manter vivo porque ele mantém-se prático, e aí o que muda é o local, a cultura na qual ele está inserido, sendo agora uma cultura patriarcal, brahmacharya, repressora, dominadora. Nesse primeiro momento a gente começa a observar uma vivência de um outro yoga, e a gente começa o período do yoga clássico. Um yoga então que ainda tem características Samkhya, apesar de não ser mais lá o Nirishwara Samkhya, e agora sim o Seshwara Samkhya. Lembra dessa diferença lá na última aula? Sem senhor e com senhor. Então o Samkhya ele começa a se mudar, a mudar ali, a se transformar de forma mais íntima, mas ele ainda é primordial, a filosofia teórica primordial que embasa a prática e essas culturas. Só que agora, ao invés do Tantra, nós temos yoga sendo praticado por uma civilização que invadiu, manteve ali a prática, conseguiu manter viva, só que agora realizava essa prática dentro de um contexto brahmacharya. E isso vai acontecendo nos séculos e milênios seguintes. Agora sim, você vai conhecer o quadro completo principal da nossa aula de hoje. Vou te dar um tempo, pausa o vídeo e copia para o seu caderno esse quadro. Vamos dar uma olhada até aqui, o que a gente já viu. Eu vou acompanhando aqui com vocês.
Então temos aí no primeiro lugar uma grande divisão do yoga entre dois momentos, o yoga antigo e o yoga moderno. O que divide esses dois lados aí é a tendência Samkhya ou a tendência Vedanta. Uma observação muito interessante é que o yoga antigo, ele tem muito mais tempo do que o yoga moderno. Apesar da linha estar aí quase no meio, né? Ou até mesmo ter mais espaço para o yoga moderno, lembra que dentro do yoga moderno a gente tem muito mais material, a gente tem muito mais referências, né, para a gente completar esse quadro. Enquanto que lá no yoga antigo a gente ainda tem muita coisa incerta e inclusive em relação a datas. Por isso fica mais enxuta esse lado do quadro. E aí dividimos aí o Samkhya entre dois períodos, que é o yoga pré-clássico, da onde advém a nossa linhagem de práticas, e o yoga clássico. Yoga pré-clássico ligado lá ao Nirishwara Samkhya, yoga clássico ao Seshwara Samkhya. E do outro lado a gente tem o yoga medieval e o yoga contemporâneo, já compartilhando uma visão de mundo vedantizada. Coisas importantes a serem observadas aí dentro do nosso quadro. Épocas. Então a gente localiza o yoga pré-clássico como tendo mais de 5.000 anos de existência graças a esses estudos, graças a essas escavações arqueológicas. Quase esqueci de falar, né? E o que levou a crer que o yoga tenha surgido dentro dessas civilizações, né? Foi encontrado, em especial, um selo que atualmente está no museu de Nova Delhi, se não me engano. Um selo com a imagem de um homem em posição de yogin, que leva a crer, por muitas características desse selo, que já havia a existência dessa prática. Imagina-se que esteja referido a Shiva Pashupati, rei dos animais. Bom, e aí começa toda a saga e a investigação do yoga, e essa peça aí encontrada revolucionou, né, essa história, e outras coisas também, como a própria literatura fazendo referências ao yoga, aparecendo já antes do período clássico, antes do período de Patanjali. Então, o yoga ele foi mencionado nas Upanishads ou Upanishadas, tanto faz um nome ou outro, que eram comentários sobre Vedas. Esses são textos muito antigos que embasam o hinduísmo, beleza? E ali foi mencionado o yoga. O que a gente precisa saber aqui das Upanishads é que elas vieram antes do Yoga Sutra, do yoga de Patanjali. Patanjali que escreveu pela primeira vez o Yoga Sutra, que deu início, marcou o yoga clássico. Por que é importante a gente falar do Patanjali? Ele está aí no seu quadro, falar do Yoga Sutra. O que a gente quer aqui entender é que Patanjali deixa muito, muito claro, e as Upanishads que vêm antes, historicamente a gente sabe que as Upanishads elas vêm antes de Patanjali, já mencionavam o yoga, ou seja, o yoga já existia antes desse mestre escrever sobre ela. Então, aqui a gente consegue compreender que existia um yoga antes do clássico, um yoga pré-clássico. Não quero que você se prenda a muitas questões específicas nesse quadro. Vamos só pontuar algumas coisinhas mais aqui interessantes. O que causou a grande mudança aí do yoga antigo para o yoga moderno? É essa transição do Samkhya e do Vedanta. Quando Shankaracharya, um mestre da filosofia Vedanta, não era mestre de yoga, disseminou por toda a Índia a filosofia Vedanta e ela passou a ser preponderante. Foi um marco. Shankara não está à toa aí no nosso quadro. Então, Shankara, um mestre de filosofia Vedanta, não de yoga, ele disseminou essa filosofia por uma enorme parte da Índia, e da mesma forma
que o yoga foi profundamente transformado lá da transição dos Drávidas para os arianos na base Tantra Brahmacharya, agora ele passou a ser muito mais Vedanta, com um olhar muito mais espiritualista do que a influência Samkhya. Gente, atenção, a gente está falando de muito tempo de história. As transições, elas acontecem gradualmente. É igual hoje em dia. Não é porque a gente não vive, eu e você, num local de guerra, um local de fome, como a gente imagina que era há muito tempo atrás, em épocas, igual a gente falou aí, em locais talvez sem banheiro. Lembra que existem regiões do nosso planeta, pessoas vivendo nessas situações. Então, todas essas mudanças culturais, elas precisam de um tempo e nunca vai ser 100% tudo. Vão ter grupos específicos. A gente está falando aqui do que é primordial, do que tem mais peso na história do yoga dentro aqui de um ambiente agora, né? Sempre ele falando um pouco mais da Índia, e depois o yoga agora recentemente, que o yoga foi chegando, né? A Europa, as Américas. Então, quando ele foi chegar lá, ele já estava num momento lá na frente, muito mais próximo às referências que a gente tem hoje. É importante lembrar que essas transições são sempre graduais. E muito legal se você perceber no nosso quadro de transição do Tantra Samkhya para o Brahmacharya Samkhya, para o Tantra Vedanta e Tantra Samkhya, que de uma fase para outra sempre vai mudar ou a filosofia teórica ou a comportamental, e nunca as duas de uma vez só, nunca vai para o oposto de uma vez só, porque senão aquilo desconfigura e perde a conexão com a própria prática. Então precisa ter alguma coisa ali que gere nas pessoas o fio da meada, o contínuo, né? E aí vai fazendo essa transformação de um lado, ou da filosofia, ou do embasamento comportamental, e aí não perde a conexão total da prática. Talvez por isso ela tenha conseguido persistir tanto, né? Esteja aí conosco até hoje. A partir ali da Idade Média e contemporâneo, e o yoga contemporâneo, eles têm atualmente essa ênfase no Vedanta. Lembrando que isso parece estar mudando agora. A gente está falando muito, a gente volta a falar muito atualmente, muito mais sobre o Tantra, que vem sido muito mais, está sendo, né, muito mais aceito, falando mais do papel da mulher, dos próprios direitos, né, da mulher, observando um pouco mais o desenvolvimento da equalidade, da sensibilidade, do respeito mútuo, características tântricas mesmo, e até falar mais da sexualidade de forma mais aberta, que está ligado aí também aos nossos sentidos, a energia que é trabalhada nesse aspecto, nessas práticas tântricas, né, não apenas, mas também entendendo esse potencial da criação advinda, né, da energia, da libido, da criatividade. Então esses assuntos estão muito mais presentes, estão muito mais aceitos, né? Então parece que o que está mostrando é que a gente vai ter um retorno aí em breve para comportamentos mais tântricos, né? Tomara. Não equilibrada na parada, né, gente? Sobre a literatura, então, a gente fala um pouquinho das Upanishads, ou Upanishads, do Yoga Sutra de Patanjali, né, o livro escrito por Patanjali, o Hatha Yoga, que apareceu, pasmem ou não, lá no século 11 depois de Cristo. Então o Hatha Yoga, ele não é considerado nenhuma das primeiras linhagens yoga inicial, nem antigo, muito pelo contrário, é já um yoga moderno, né, que ficou super popular. O Hatha Yoga, ele é em fundamentação tântrico, ele é tântrico fundamentalmente. Depois ele precisou dar uma escondida ali porque sofreu uma forte repressão, mas depois a gente fala sobre isso. Para finalizar, então, o nosso quadro, a gente tem aí fase, fonte, polvo e linha. Então, se você observar, existe uma área que está marcada do nosso quadro aí, meio acinzentada. E a gente está selecionando exatamente as características do yoga pré-clássico, tá? Isso aí está aparecendo. E toda essa região delimitada
ela tá aí no limbo da história, nada é definido. Essas são indicações, são suposições, são possibilidades, né? A gente não tem ainda referências completas, o que a gente tem são fortes indicações de que eram essas as características, foi esse o povo que deu origem ao yoga. Então, uma fase aí proto-histórica, né? Antes da história como a gente conhece, registrada, contada. Então, fase proto-histórica. Vou fechar a aula de hoje com uma leitura de um extrato aqui do Tratado de Yoga, que vai dar uma resumida no que a gente falou aqui hoje. Como se processou a transformação? No período mais antigo, pré-clássico, o yoga tinha raízes Tantra e Samkhya. No período clássico, preservou a raiz Samkhya, mas com a ocupação ariana passou a ser Brahmacharya, uma vez que esse era o modelo comportamental dos Aryas. Na Idade Média, no século 8 d.C., Shankaracharya converte os hindus em massa para sua filosofia, o Vedanta, que já existia anteriormente, mas na antiguidade não era tão popular. O yoga medieval, então, preserva o Brahmacharya, porém torna-se, a partir desse momento, Vedanta. E lá no final do século XIX, surge o yoga contemporâneo. Nesse, o Vedanta é preservado, mas o Brahmacharya cede lugar ao Tantra, que começa a se recuperar na opinião pública. Note que sempre que uma das duas raízes é substituída, a outra é preservada, pois se ambas fossem alteradas, as pessoas rechaçariam a proposta por não reconhecê-la. Dessa forma, as mudanças foram se processando lentamente. Se durante 5.000 anos esse processo obedeceu a um padrão, podemos fazer uma projeção para o futuro com uma boa margem de precisão. Assim, na década de 1960, deduzimos que a próxima tendência seria novamente Tantra Samkhya, como nas origens. Agora as coisas estão começando a se conectar, né? Não só com as aulas anteriores, mas principalmente com as nossas práticas. Você já deve ter feito o link aí, percebido alguns termos, e principalmente o início da nossa prática de swastika. Quando eu falo que a gente pratica um yoga ou a gente vai dar início à nossa prática, que tem características matriarcais, sensoriais, desrepressoras e naturalistas. Um yoga de origens pré-clássicas, pré-védicas, se referindo aos Vedas, a livros e escrituras que vieram falando do yoga, e pré-ariana, pré-invasão dos Áryas, ou seja, se referindo a uma prática que é nutrida, que é inspirada, que acessa através do inconsciente uma conexão com esse berço dravídico, sensível, matriarcal, poético. Na próxima aula, a aula de número 4, eu vou apresentar a vocês uma árvore genealógica do yoga, mostrando os primeiros 8 ramos principais de yoga, que depois, ao longo da história, subdividiram-se e seguem fazendo isso em vários outros ramos. Mas você vai conhecer o tronco principal, vai conhecer os 8 principais e primeiros ramos de yoga, e aí a gente vai falar um pouquinho mais da diferença dessas práticas. Até a próxima!